Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Clima em Pauta, o bate-papo da UFT-TV sobre a pauta mais aquecida do momento, o clima. Nosso convidado para este episódio de estreia do Clima em Pauta é o professor e pesquisador Lucas Barbosa e Souza, ele que é geógrafo e também mestre e doutor em geografia. O Lucas é docente do curso de Geografia do campus de Porto Nacional e professor pesquisador do programa de pós-graduação em Geografia. Lucas desenvolve pesquisas especialmente nas áreas de climatologia geográfica e percepção ambiental. Professor Lucas, muito obrigada pela presença aqui na UFT-TV e eu espero que a gente aprenda muito hoje contigo neste bate-papo. Oi, Giane. Para mim é um prazer poder contribuir com vocês, né, e participar da estreia desse programa, né? Lembrando que os professores estão em greve, né, nesse momento, e acho que a principal pauta do movimento é justamente a valorização da universidade, Sim, da professor. ciência, né, inclusive de nós que trabalhamos nela, né? E eu entendo que esse momento também ele tem esse mesmo propósito, né, da gente valorizar a ciência, valorizar a universidade. Afinal de contas, a universidade sempre disse muito para a sociedade e continua tendo muito a dizer, né? Inclusive, professor, a gente estreia hoje o Clima em Pauta, puxando a nossa conversa, infelizmente, da tragédia que se deu com muita força no Rio Grande do Sul, inclusive minha terra natal, nesse mês de maio. Então, aí, inundado por um volume alto e contínuo de chuvas, o Rio Grande do Sul está enfrentando sua maior catástrofe. Num evento que afetou praticamente todo o estado e tem provocado, né, a destruição de cidades, de vegetação, morte de pessoas e animais domésticos e silvestres. Professor, nós sabemos que esse assunto já está amplamente debatido aí nas mídias de todo o país, mas ainda assim eu gostaria de retomar um pouco contigo sobre esse mapa, digamos assim, né, este mapa, essa geografia da tragédia no Rio Grande do Sul. Professor, explica um pouco pra gente que características relacionadas ao relevo, à hidrografia do Rio Grande do Sul contribuíram para a ocorrência dessas enchentes agora, né? Que não, na verdade nós tivemos vários eventos aí ao longo do último ano, últimos 8 meses no Rio Grande do Sul, mas este muito acentuado. Sim. Acho que em primeiro lugar o que a gente deve levar em consideração é a localização dessa área, né? A gente está falando de uma área de clima subtropical, tá um pouco adiante do Trópico de Capricórnio, né? Para você ter uma ideia, o Trópico de Capricórnio passa sobre a cidade de São Paulo, né? Aproximadamente ali. Então, o que está ao sul, né, da cidade de São Paulo já está fora da zona tropical, né? E essa área, né, que engloba uma parte da Argentina, Uruguai, o sul do Brasil, né, até o centro-sul do Brasil, é uma área de choque de massas de ar, né, polares e tropicais. Então é um campo de batalha, Sim, né, podemos dizer assim, entre massas de ar quente e de ar frio, né. E do encontro dessas massas, do choque entre elas, né, decorre os sistemas frontais, né, que são linhas de nuvens com bastante instabilidade, consequentemente chuva, e que percorrem essa área, né, até o momento em que a frente se dissipa, né. Então a gente ouve muito falar de frentes frias, sim, né, e até costumo falar com os alunos, né, em sala de aula, que muita gente tende a pensar que a frente fria traz frio, né? Mas a frente fria, no primeiro momento, ela traz chuva. Sim. O frio, ele vem depois, com a massa de ar polar que está empurrando a frente. Então, essa região, ela está embaixo, vamos dizer assim, né? Dessa batalha, dessas massas de ar, e, portanto, é uma área que está sujeita, né? Toda essa área que eu falei, uma área bem grande, inclusive, né? Está sujeita a receber muitas chuvas relacionadas a esses sistemas frontais, né? O avanço desses sistemas frontais, ele depende da diferença de pressão entre as duas massas. Então, a massa que tem mais pressão, ela empurra em direção à outra. Isso quer dizer que quando uma massa polar ela está bastante forte do ponto de vista de pressão, ela consegue avançar rápido, né? E a frente fria ela vai passar rapidamente, ela vai gerar chuva, mas é uma chuva que vai durar ali uma parte do dia, né? Um ou 2 dias.
e ela segue o caminho dela. Ela vai se dissipando, digamos. Ela vai avançando até ela dissipar, né? Mas quando você tem um equilíbrio de forças entre essas massas, o sistema frontal ele pode estacionar, né, ou avançar mais lentamente, né? Então a gente viu isso ali acontecendo nos últimos dias, né? Que o sistema ficou parado, né? Estagnado naquela região. No norte do Rio Grande do Sul, né? Gerando muita chuva ali, porque a gente tinha uma massa de ar tropical que estava criando aquele bloqueio, né, atmosférico, e a massa polar não conseguia romper esse bloqueio, né? Então essa chuva ela se prolongou muito por ali, né, durante vários dias, com muito volume, né, abastecida com umidade tanto do oceano quanto também da Amazônia, né, que pode chegar ali. Então esse acho que é um ponto importante, né, da gente considerar, que é uma área que está sujeita a aguaceiros, né, muito fortes por conta dessa situação em relação às massas de ar e aos sistemas frontais. Bom, e aí entra o que você está chamando da geografia, né, essa geografia da tragédia, um termo interessante, né, que envolve o terreno que vai receber essa chuva, né. Sim. Essa chuva, ela acontece sobre que tipo de terreno, né, como que ele está ocupado, quais são as características dele, né, em termos de superfície. E ali, se a gente observar no mapa físico do Rio Grande do Sul, a gente vai perceber que o norte do estado, principalmente nordeste do estado, ali na divisa com o estado de Santa Catarina, é uma área de relevo bem acentuado, né? Sim, ali onde tem a serra, essa região de serra. Essa região de serra, né? Porto Alegre está a jusante, né? Então, se a gente olhar para aquela área, a gente vai ver que poucos quilômetros, assim, talvez uma centena ou um pouco mais de uma centena de quilômetros, a gente tem um desnível, né, de altitude muito acentuado, né? Sim. Então isso vai favorecer com que essas águas elas se desloquem com muita força, né, com muita rapidez, intensidade, né? Então, toda essa chuva que culminou ali naquela área, ela vai ser drenada, né, ali para a região do Guaíba, né, e para a Laguna dos Patos, que é um sistema de estuário, né. Então, o estuário é um tipo de foz, né, em que o controle do nível da água, ele é muito influenciado pelas marés, né, do oceano mesmo, né. Então, você pode ter, às vezes, dificuldade de escoar, do escoamento natural dessas águas, né, que também foi o que aconteceu ali, por isso que a situação, né, de cheia, ela tem se prolongado durante tantos dias, porque essa água está com dificuldade de sair por aquele único canal ali, por aquela única saída, ali pelo né? Rio Grande, né? Inclusive vendo notícias de ontem, né, vendo que o nível da água em Rio Grande, ele subiu, né, justamente porque essa água está descendo, né? Sim. Ela tá procurando o caminho dela natural. Então, como vai ser a última cidade, né, a passar, eu creio, certamente vai ser a última também a ser afetada, né, por essa cheia, né? Assim a gente espera. Sim. Né? Professor, e sobre a população afetada, que sabemos ali que, assim, afetado mesmo já está na casa dos milhões, e muitas mortes, desaparecimentos, mas nos fale um pouco sobre essa população ali que estava, especialmente nessas áreas mais afetadas. Inclusive, gostaria que tu falasse um pouco sobre possibilidades até, de repente, de migração, né, do aumento de migrações motivados por conta de um evento extremo como esse. Então, Jane, acho que se a gente for olhar para a história, né, a história humana, né, de um modo mais amplo, olhar para civilizações mais antigas, né, a gente sabe que as sociedades sempre buscaram se instalar próxima à água, né, por uma questão de transporte, de acesso à água mesmo, da agricultura, né. Acho que naquela região, né, no Rio Grande do Sul, não é diferente, né, a gente tem muitas cidades que estão próximas aos cursos d'água, né, ocupando muitas vezes áreas sujeitas a essas inundações, né. Normalmente, o que a gente verifica? Essas partes que estão expostas a riscos, né, essas áreas mais perigosas, vamos dizer assim, elas acabam sendo ocupadas por população mais pobre, né? Justamente porque por conta do valor da terra, né? Elas tendem a se agrupar nesses lugares, enquanto locais mais seguros, né, acabam ficando com aqueles que podem pagar, né, por uma moradia em local mais seguro, né? Então, normalmente é isso que a gente vê, né? Agora, o que tem acontecido de uns tempos para cá, né, com esse cenário de mudança ou de alteração climática, né, depende, às vezes,
se usa um termo ou outro, né, dependendo da linha. O que a gente vê é que os eventos estão ficando muito fortes, né? Então, quando eles começam a bater recordes, né, e populações que antes não eram atingidas, locais que antes não eram atingidos, né, eles passam a ser atingidos, né, e atingidos com grande força, né? Sim. Então, acho que é um pouco do que a gente viu ali. E com uma recorrência maior também, né, professor? E com recorrência maior. Se a gente for observar aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente teve muitos recordes batidos, né? A gente tem recordes, por exemplo, de chuva no litoral paulista, no litoral fluminense, né, volumes que a gente nunca tinha registrado, né, volumes de chuva de centenas de milímetros em 24 horas. Né. Acho que a cidade de Rio Branco, no Acre, também é um bom exemplo, né, que tem passado por cheias recorrentes, né, e também com recordes, né, de níveis nos últimos anos. Né, e agora esse caso do Rio Grande do Sul também, né, com recordes, né. Então, nesse cenário, né, que é um cenário, é uma zona desconhecida, né, em algum momento, embora assim, existam muitos alertas a respeito disso já há algum tempo, né, mas a gente está adentrando uma zona desconhecida, né. Sim, sim. E aí a gente começa a perceber que novas áreas e novas camadas sociais também acabam sendo atingidas, né, por esses eventos, né. Então, é uma questão que a gente deve passar a considerar, né? Já deveria ter passado, né, a considerar, mas eu creio e espero que daqui em diante a gente possa olhar com mais cuidado essas questões, porque a gente pode ser surpreendido, né? Sim. Com eventos muito fortes, muito além do que os registros, né, nos mostram, né, no caso, né? Agora, com relação a essa questão da migração que você diz, né, também é uma novidade, né? A gente pensar, por exemplo, em deslocar uma cidade inteira. Sim, uma cidade inteira, por exemplo. Assim, a gente está habituado a, se você me falar a respeito de migração envolvendo o clima, né, por uma motivação, né, relacionada ao clima, eu vou pensar no semiárido, né, nas famílias que deixam o semiárido. Isso aconteceu muitas vezes na história do Brasil, especialmente no século XX, de famílias que buscaram o grande centro, principalmente no Sudeste, para poder fugir da seca, né, especialmente no Nordeste. Né. E a gente tem também essas realocações de ocupações por conta de hidrelétricas, né, que é inclusive nosso caso aqui. É o nosso caso, sim. Locais que foram inundados, né, por hidrelétricas, mas ao que me consta, não cidades inteiras, né, como a gente está considerando agora no Rio Grande do Sul. De uma cidade inteira ter que se deslocar para um outro... Exato, E aí, claro, isso envolve um esforço muito grande, né, um volume de recursos também que vão ser novos recordes aí de gastos, né, para poder fazer essa realocação. Mas eu penso que em muitos casos não faz sentido realmente insistir na reocupação desses lugares, porque acaba que com o tempo o desperdício de recursos vai ser maior, né, do que se a gente já pensar em transferir pelo menos partes, né, da população, né. Agora, se a gente for considerar isso numa escala nacional, né, a gente tem milhões e milhões de pessoas que vão precisar sair dos seus locais de moradia. Que vivem em áreas de risco. Que vivem em áreas de risco, né, em áreas inundáveis, em várzeas, fundos de vale e também em encostas, né, que sofrem com movimentos de massa, né. Então, esse volume de população, ele é imenso. Já vi, por exemplo, apontamentos em torno aí de quase a metade da população brasileira viver em áreas com algum tipo de risco, né? Você fala de quase metade da população? De quase metade. Em alguma... Eu vi de torno de 90 mil. É quase a metade. Né? Vivem em áreas em algum grau com algum risco. Com algum risco, exatamente. Porque você pega, por exemplo, favelas, né? Principalmente favela. Tem muito morador em favela no Brasil inteiro, né? Em costa, em vales. Então, é gente pra caramba, né? E... Claro, né, como tu já havia falado antes, né, enfatizado, a maior parte população vulnerável, né, que é quem vem sofrendo mais, que tem mais as consequências dessas alterações climáticas, eventos. Isso é interessante também, de repente a gente pode explicar que o risco, ele é composto por dois componentes. A ameaça e a vulnerabilidade. Então, só que um não existe sem o outro. Né? Por exemplo, um evento, vamos dizer, entre aspas, natural,
ele só pode ameaçar alguém ou um grupo que seja vulnerável. Sim. E o grupo só é vulnerável se tem alguma coisa que ameaça ele, né? Então, as duas coisas funcionam em conjunto. E aí, quando a gente fala da ameaça, aí a gente está falando muito da parte físico-natural, né? No caso aqui, a gente está falando de chuva, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, é a questão social, a condição social ali, né? Daquelas pessoas, a condição da moradia. Sim, que são as primeiras a serem afetadas, né, professor? Exato. E, inclusive, esta seria mais, no caso específico do Rio Grande do Sul, teria sido mais uma das que chamamos das tragédias anunciadas, porque nós sabemos que os pesquisadores, os institutos, as universidades desenvolvem aí seus estudos, avisam as autoridades, né, o poder público. Essa foi mais uma tragédia, digamos, que foi anunciada principalmente pela ciência, pelos cientistas, pelos institutos e universidades, né? Quem mexe com a pesquisa. Jane, eu vejo assim que a gente bate tanto nessa tecla, né, da conservação, da importância de ter mais cuidado, né, ambiental no país, nos lugares onde a gente vive, né, cuidado também social, né, buscar amenizar a exclusão, a segregação, as condições de vida, de moradia, né, das pessoas. A gente fala muito nisso, né? Particularmente na geografia, né? Que a geografia ela é uma ciência que ela trabalha com pontes, com relações, com temáticas híbridas, né? Envolvendo o físico natural e o social, né? Então, ela é uma ciência que tem componentes físico-naturais e tem também componentes humanos, né? Está interessada justamente nessa interação, né? Então, a gente fala nisso o tempo todo, né, no curso. E, às vezes, pode até soar um pouco ingênuo, né, um pouco romântico, idealizado, muita coisa que a gente acaba tratando, né? Mas acho que em momentos como esse, né, que a gente está vivendo agora, a gente percebe que a gente não está errado, né? Em bater nessa tecla, insistir nessas questões, né? Não são bobagens, não é mera perfumaria, vamos dizer assim, aquilo que a gente trata, né? Dentro da geografia, dentro das ciências ambientais, né? Como eu comentei no início, né? Acho que a gente sempre disse muita coisa, mas acaba sendo levado um pouco em consideração, né? Porque acaba que o que é levado a cabo, né? O que é colocado em prática efetivamente depende do setor público e acaba que depende da política, né? E na política é aquilo que é possível, né? Depende de acordos, né? São muitos interesses em jogo, né? Então, nem sempre o que a ciência indica como a melhor saída é aquilo que vai prevalecer, né? Aliás, acho que é pouco, né? É aquilo que vai prevalecer nas decisões e na prática mesmo de implementar, né? Se a gente for olhar por esse ângulo, né? Acaba sendo que uma tragédia anunciada, né? Assim como inúmeros problemas ambientais, né? Desastres, a gente vê que já houve em alguma medida apontamentos, né, da ciência com relação a se ter mais cuidados, a se adotar medidas preventivas. Então, nesse aspecto, eu concordo contigo, assim, né, de ser algo anunciado, né. Voltando àquela questão desse contexto, né, de mudanças, de alterações do clima que a gente tem visto, né, então pode ser surpreendido, né, com coisas novas até então vividas, porque acho que assim, o tempo também da natureza, ela é um tempo, uma escala temporal muito diferente da nossa escala histórica, né, e de vida mesmo, né. Muitas vezes uma pessoa mais velha, né, ela considera que ela nasceu vendo ali um morro e ela vai morrer vendo aquele morro no mesmo lugar, né. O morro tá intacto, né. Mas é um tempo de vida muito curto, né, frente ao tempo da natureza, né, que às vezes envolve uma escala de tempo geológico, né, que é algo muito mais longo, né. Então, no caso, por exemplo, de Porto Alegre, tinha-se um registro de uma grande inundação em 41. Né? Então, que até então havia sido a maior, né? Exato. Aí se passaram o quê? Mais de 80 anos, né? E aí a gente teve agora um recorde batido assim com folga, né? O nível das águas atingiu muitos centímetros, né, a mais. Então a gente tem que estar pensando, né, se precavendo, né, no caso, né, para coisas graves que possam acontecer no país e no mundo, né?
porque esse é um cenário que envolve a todos, né? Não é claro que essas mudanças e alterações, elas não atingem a todo o globo de maneira homogênea, porque às vezes a gente tende a pensar assim, pelo fato de ter esse nome global, né? Parece que é igual em todo o globo, mas não é igual, é heterogêneo, né? Então, às vezes tem lugares que se aprofunda condições de estiagem, tem lugares em que as chuvas podem aumentar, ficar mais concentradas, né? Então, a gente tratar do clima e da questão ambiental, assim, é algo bem complexo, né? Hoje a gente trabalha com modelos, né? A ciência trabalha muito com modelagem, é o que a gente tem de melhor. Eles não são perfeitos, certamente não são, mas é o que nós temos de mais confiável hoje, né? E de mais sofisticado. Então, a gente, por uma questão de precaução, de prevenção, a gente deveria levá-los em conta, né? O que eles estão apontando. Eles, né? ao menos, fornecem uma boa base, né? Uma base segura para políticas públicas, né? Para tomada de decisões. E aí, professor, tu tá já nesse termo, que é o que a gente também tem escutado muito agora por conta desse ocorrido no Rio Grande do Sul, sobre é necessário prevenção, planos de prevenção. Nós temos escutado isso bastante, tu mesmo falou. Mas o que constitui, né? Que elementos constituem um bom plano de prevenção? O que entra nesse plano? Esse trabalho que envolve prevenção, fortalecimento de estruturas, tanto físicas, né, de infraestrutura mesmo, quanto estrutura social, que implica em resiliência, né, em capacidade adaptativa. São muitas frentes de trabalho que a gente tem. O plano preventivo de defesa civil, ele não é novidade, né, algo que se tem já há bastante tempo, né. É você saber no momento em que você tem um desastre, né, você ter já um indicativo do que fazer. Um protocolo. Um protocolo, exatamente. Para onde as pessoas serão levadas, como elas serão organizadas, como elas serão alimentadas, né? Você tem que ter tudo isso já planejado para justamente não ser pego completamente de surpresa, né? Quando acontece um desastre como esse que a gente está vendo, né? Claro que esse tem uma proporção gigantesca, né? Que ele acaba superando em muito tudo aquilo que se tem já de planejamento, né? Mas, enfim, trata-se de planejar. E no momento em que as coisas estão bem, né? Fora do contexto do desastre, aí você pode entrar também com um trabalho preventivo junto às famílias, né? Mapeamento de risco, né? É algo importantíssimo, a gente ter sempre esses mapeamentos atualizados, né? Porque a ocupação ela é muito dinâmica, né? Então, se você fez um mapeamento hoje, certamente daqui 2, 3, 4, 5 anos, a situação pode ter alterado, né? O número de moradores aumentado, você no dado sempre local. Revisar. Você tem que sempre atualizar esse mapeamento de risco, né? Envolve também um trabalho de educação ambiental, né? Muito importante. Não só na escola, como também comunitária. Existem núcleos comunitários de defesa civil que prepara pessoas da comunidade também para ajudar no monitoramento do risco. Então, assim, são muitas possibilidades. Sistemas de alerta, né? Hoje já tem vários lugares que adotam, né, sistemas de alerta usando smartphone, com aplicativos, SMS, né, que as pessoas são avisadas para, por exemplo, com relação a algum nível de alerta, de atenção, ou mesmo para evacuar uma área. Tudo isso está coberto aí nesse trabalho, que é um trabalho que envolve tanto o risco, né, a condição de risco, quanto o desastre em si, né, e depois a reabilitação, né, e o retorno às atividades, né. Sim, passado o evento. Passado o evento. Tem todas essas etapas, né? São muitas etapas. Cada qual, né, constituída de várias frentes, né? Exato. É um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Porque envolve a necessidade de muitos profissionais diferentes, né? Se pegar, por exemplo, uma defesa civil, né? Você pode ter ali pessoas da geografia, da engenharia, da arquitetura, da assistência social, né, da psicologia, sociólogos, você tem, enfim, uma série ali de profissionais que podem contribuir, né, para esse trabalho, né. E por isso que o sistema de defesa civil, ele tem que estar bem organizado, né, ele tem que estar operante, constituído, né, em todos os municípios do país, né. E a gente sabe que na prática isso nem sempre acontece, né. Sim. Tem muitos municípios que não têm uma defesa civil
estruturada no sentido de recursos humanos, de equipamentos, né, que consiga efetivamente trabalhar e dar uma resposta, né, em casos de desastres, né. A gente tem, pelo menos essa é a minha visão, né, a gente tem muito que avançar nesse sentido. E nessas ações anteriores, né, professor? Me parece que é isso que nós vemos agora, né, um movimento grande, mas no pós, né, no pós-tragédia. Exatamente. E acaba que fica muito mais difícil, né, e até doloroso a gente ver a situações talvez que pudessem ter sido evitadas ou ao menos amenizadas. Ainda não é algo que ocorre aqui, né? Olha, como evitar, né? Como prevenir. Sempre parece que ocorreu que, bom, o que vamos fazer para reconstruir, para recuperar e, por vezes, não é possível, né, de se recuperar. É um assunto muito delicado, né, porque a gente vê que muitas pessoas se recusam a sair dos locais, né. Tem toda uma memória, uma história. Tem uma história ali, tem o patrimônio que a pessoa constituiu ao longo da vida, né, às vezes por menor que seja, né. Sim. Aquele patrimônio, ele muitas vezes representa muito, né, para aquela família, né, algo que foi alcançado com muito tempo de trabalho, né, então as pessoas ficam com medo de deixar, né. Os locais em que elas residem também, muitas vezes têm uma importância em termos de mobilidade para elas, em relação ao trabalho, ao ganha-pão, as relações, né, de vizinhança. Então também tem essa implicação, né, você retirar uma pessoa dali em caráter definitivo também, né? Vai mexer com toda... Você mexe com toda essa estrutura social, né? E às vezes coloca elas antes. Eu me lembro, por exemplo, daquele filme Cidade de Deus, né? Que eu acho fantástico, né? O início do filme Cidade de Deus mostra justamente uma população que foi retirada de uma favela no centro do Rio e foi levada para a Zona Oeste e instalada ali numa área completamente desprovida, né? De infraestrutura, né? E ali começa a fermentar o crime, né? No caso, né? A partir daquele contexto, né? Acaba que hoje também, vejo que uma tendência muito mais do que você retirar a população é você tentar mantê-la no local, adaptando, né? Adaptando a moradia, né? Adaptando a infraestrutura para que ela consiga permanecer ali, porque aí você não traz tanto prejuízo, né? E mesmo porque também tem muitos municípios que têm dificuldade de áreas próprias, né? Fazer esse deslocamento. Para instalar essa população, né? De áreas assim que sejam viáveis, né? Isso sem contar também a questão do preço da terra urbana, né? Que a gente vê como é crescente. Acho que aqui em Palmas é um bom exemplo disso, né? Os preços da terra urbana, eles são astronômicos, eles crescem... Plano, né? Nessa região central. Nessa área central, né? O que acaba sendo também excludente, né? As pessoas vão procurar soluções, porque todo mundo precisa morar em algum lugar e muitas vezes vão morar em locais que são impróprios, né? Inclusive, tu falou, né, de Palmas, né? Da capital aqui do nosso estado. E nós também tivemos aqui uma população, né? Deslocada por conta da formação aqui da barragem da usina hidrelétrica aqui do nosso lago, né? Que estava me contando. É um lago, professor? A gente chama de lago, né? Que nem... Quero te perguntar, inclusive, do Guaíba também. Porque, assim, eu te digo isso também, né? É uma dúvida até mesmo entre os gaúchos. Muitos, né? Claro que não todos. Eu te digo isso como gaúcha também. Né? O Guaíba... dizem que hora é rio, hora é lago, afinal é lago ou é rio, professor? É a mesma coisa aqui em Palmas, é o lago de Palmas, né? Queria falar sobre essa população também que foi deslocada, né? Nesse evento também aqui em Palmas. Então, no caso do Guaíba, é claro que é uma área um pouco distante para mim, porque é um local que eu nunca vivi e nunca fiz pesquisa propriamente. Mas, pelo que eu conheço, ali você tem um comportamento de ambos, né? Ora um comportamento de lago, ora um comportamento de rio. Então, existe uma dificuldade também para classificar, né? Aquele ambiente, né? Agora, isso muitas vezes passa também por questões políticas, né? Porque você tem diferenças, por exemplo, com relação à APP, né? A Área de Preservação Permanente,
ela muda se for um lago ou se for um rio, né? Então, às vezes é mais conveniente se chamar de lago, né? Do que de rio, porque você reduz bastante o tamanho da APP, né? Sim. Então, isso facilita a ocupação, os empreendimentos imobiliários, né? Então, tem tudo isso aí que está envolvido, né? No caso, né? Agora, ali é uma situação natural, né? Não foi algo construído, né? Como é o nosso caso aqui em Palmas, né? No Rio Tocantins. Aqui o que a gente tem é um reservatório, né? O nome mais correto seria um reservatório que foi decorrente do represamento do Rio Tocantins com a barragem de Lajeado. E, portanto, são contextos bem diferentes, né? O que a gente tem ali em Porto Alegre, no caso do Guaíba, né? E o que nós temos aqui. No caso também lá do Rio Grande do Sul, você tem a situação de estuário, né? Que eu comentei antes, em que você tem um nível das águas que é muito controlado pelo nível das marés, né? Pelas correntes de vento também. Então está ligado também com esse comportamento do oceano, né? Atlântico, né? Então, ali você tem, é como se fosse uma área de transição entre sistemas de água doce e sistemas de água salgada, né? E no nosso caso aqui é já um sistema completamente de água doce no meio do continente, né? Decorrente de um represamento, né? Lembrando que o Rio Tocantins, ele tem uma sequência de hidrelétricas, né? Desde o estado de Goiás até a Foz no estado do Pará, né? Passando pelo Tocantins. Então, você tem várias hidrelétricas, vários reservatórios, né, que auxiliam a controlar esse fluxo da água, né? Tá. Eu te pergunto se nós corremos um risco, digamos, maior por conta desse lago, né, que agora tu me fala que o nome mais correto seria reservatório. Há algum risco para quem vive na capital por conta dessa formação do reservatório ou não? Não no mesmo molde do que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, eu creio que não, né? A gente tem uma situação aqui muito diferente, né? O que nós temos aqui que é recorrente, no caso de Palmas, são problemas de alagamento, né? Que é decorrente de drenagem pluvial, né? Então, a gente tem uma cidade, né, que às vezes até se questiona, né, esse rótulo de cidade planejada, né? Mas ela não se planejou muito bem para receber o volume de chuvas que ela recebe, né? Então, a gente vê que até hoje em dia, a gente sempre está vendo obras de drenagem sendo feitas na cidade, né? Justamente para tentar reduzir esses problemas de alagamentos, né? Isso é muito comum, porque assim, a gente tem que lembrar que a cidade de Palmas, essa área macro parcelada, né? E excluindo a parte sul, né? Ela é muito grande, né? E o que nós temos hoje de população é muito pequeno, né? Um quantitativo muito pequeno em relação a essa área gigante, né? Que certamente comporta aí mais de 1 milhão de pessoas com facilidade, né? Acho que até o plano original já tem esse cenário para o futuro, né? E aí, o que acontece? A cada nova construção que é feita, né? Você tem ali uma parte do solo que é impermeabilizado, né? Você tem o telhado, muitas vezes os quintais também são impermeabilizados, né? Então, essa água drenada, ela não pode ser lançada no esgoto, né? Ela é lançada para a rede de captação pluvial, né? E para as vias públicas, né? E aí é onde a gente tem esses problemas de alagamentos. Agora, no Tocantins também a gente tem cidades ribeirinhas, né? Cidades antigas, como é o caso de Porto Nacional, né? De Miracema, Pedro Afonso, né? Tocantinópolis. São cidades que também se instalaram, né? Próximo aos rios, né? No caso aí dos exemplos do Rio Tocantins, né? E aí você tem históricos de enchentes, né? De inundações, que a gente até conhece pouco, né? A gente dizia isso. Nós comentávamos, né? Onde estão os registros, né? Exatamente, nós escutamos as pessoas falarem, um comenta aqui, outro ali, mas onde estão esses estudos, né? Esse histórico das enchentes daqui. Então, por exemplo, eu como trabalho em Porto Nacional, né? Sempre ouvi
as pessoas falando, principalmente os mais velhos, né, de uma grande enchente de 1980, né, no Rio Tocantins, né. Então, esses eventos aconteciam, né. É claro que agora a gente tem esse controle feito, né, pelas barragens, né, o que é como se a gente estivesse agora numa situação de uma inundação permanente, né. O que né, você chegou num nível ali de inundação e vai ficar o tempo todo inundado, né, no caso. Então tem esses casos e tem casos pontuais também de transbordamento de córregos, né, córregos urbanos, né, como lá em Porto Nacional o caso do Jardim Querido, né, que é um setor, um bairro de Porto Nacional que tem inundações recorrentes, né, que atinge uma parte do setor, né, não é o setor todo, mas ali aproximadamente 30, 40 casas, mais ou menos, pelo que eu sei, é uma área que é com frequência atingida por inundações, né, no caso lá do córrego São João, que é o córrego urbano, né, e que também abastece Porto Nacional, né, o sistema de abastecimento é derivado do São João. Estamos no Tocantins, logo nos vem à mente o calor, a seca, né? E agora tu traz, aí fala um pouco sobre essas ocorrências de enchentes que temos várias, né, relatadas pela população aí ao longo da história do Tocantins. Tu também falou sobre, né, uma outra, né, uma questão que não temos, diferente do Rio Grande do Sul, que está passando por várias situações de desabamentos ocasionados por esta chuva intensa. Aqui, né, nós não temos, né, não é uma situação comum aqui para nós. E eu sei que tu também, antes de vir para o Tocantins, né, eu sei que tu já está bastante tempo aí no colegiado, em Porto Nacional, mas era o teu foco de estudo, não? Essa relação entre chuvas, áreas de risco, desabamentos, isso em Minas, professor? Em Minas, em Juiz de Fora. Por conta de, assim, claro que lá é um problema recorrente, né? E porque é um estado que é sinônimo de morro, né? Todo mundo, né, pensa em Minas Gerais, pensa em morro, né? Então, as pessoas moram muito em fundos de vale e em encostas íngremes, né? Então, isso sempre me chamou a atenção, né? A questão do risco sempre me chamou a atenção, né? Porque eu também vivi na minha infância numa área de risco. Olha aí. Né? Então, isso acho que acabou influenciando meu interesse pela geografia e depois pela climatologia dentro da geografia, né? E no caso lá de Juiz de Fora, o meu foco, né, de pesquisa desde a graduação, assim, começando com a iniciação científica, né? TCC de graduação, era estudar áreas de risco. Então, o foco de pesquisa que eu tive desde a graduação, né, com a iniciação científica e depois trabalho de conclusão de curso, né, era entender como funcionava essa questão do risco, né, tanto do ponto de vista mais físico-natural, né, que envolve a relação entre as chuvas e os escorregamentos, né, nessas vertentes íngremes, né? A questão do risco, ela envolve tanto essa parte físico-natural, no caso especificamente do risco em encostas, né? A relação entre chuvas e movimentos de massa, né? O escorregamento é um tipo de movimento de massa, e também envolve esse componente social, o componente psicológico até, né? Da situação de viver em risco, né? Sim. Então, esse espectro todo, assim, sempre me chamou a atenção e foi o meu foco inicial, né, de pesquisa. Né? Quando cheguei na UFT, né, no início também da UFT, eu percebi que as demandas de pesquisa aqui eram outras. Né? Eram outras demandas, então de modo que eu acabei me afastando um pouco desse tipo de pesquisa, né, e focalizando em outras coisas que eram mais demandadas, até mais urgentes, né? Como, por exemplo, a questão do clima, de se entender propriamente a gênese e a dinâmica climática sobre o estado do Tocantins, né? Então, logo percebi que a gente não tinha muita coisa, não tínhamos estudos específicos, né, para o estado, né? Encontrei pouquíssima coisa, né? E os fundamentos que eu encontrei na época eram fundamentos vindos de trabalhos mais amplos, né? Que envolvia o Cerrado, a Amazônia, o Brasil como um todo. Não, né? Esse recorte aqui Esse recorte do Tocantins ainda não, né? Então, foi uma coisa que acabou, assim, exigindo muita energia nossa nos primeiros anos, né?
que era nessa ideia de compreender a gênese e a dinâmica do clima, né? Porque até então eu tinha uma compreensão da situação de Minas, né? Que era o que eu estudava, né? Mas quando cheguei aqui, né, logo percebi que as coisas eram bem diferentes, né? São outras massas de ar, outros mecanismos de circulação, né? Outra condição geográfica, né? De um modo amplo em que o estado se encontra, né? Então, o esforço no início foi nesse sentido, de compreender um pouco melhor o clima, né? Claro que isso nunca se esgota, né? Claro que ainda tem muito a ser pesquisado, né? Sempre existem questões, né? As pesquisas vão levando a novas perguntas, né? A gente vai sempre avançando nesse sentido, é o que nos movimenta, né? Mas, assim, cheguei a trabalhar com situações de risco em orientações de trabalhos, né? E voltar um pouco às origens aí da minha formação, né? Exercendo esse tipo de trabalho, né? E aprendendo, sempre buscando aprender mais, né? Sim. Professor, explica pra gente brevemente, assim, só para compreendermos melhor, né? Porque no que consiste a climatologia geográfica, e une uma coisa a outra, né? Que é o trabalho que tu desenvolve hoje. Isso, exatamente. É porque, assim, a climatologia, ela é um campo, né? Que ele não é restrito à geografia, né? Existem muitas outras áreas que trabalham com a climatologia, a começar pela própria meteorologia, né? Então, ela não é somente feita por geógrafos. Então, a ideia de chamar de climatologia geográfica, né, pelos geógrafos que estudam clima, é justamente de tentar marcar um pouco mais a posição de que é um estudo do clima, né, feito por geógrafos, né, a partir de referenciais da geografia, né. E como falei antes, a geografia, como ela tem essa hibridez, né, temática e está interessada nessas pontes, nessas relações entre o físico e o humano, ela vai introduzir também, buscar sempre introduzir nos assuntos esse aspecto humano, social, cultural, né? Então, a climatologia geográfica, ela busca também incluir esses aspectos, né? Então, não são somente físico-naturais, né? Mas eles procuram levar em conta também essa relação do espaço geográfico com o ambiente atmosférico e como que um impacta no outro, né? Porque tem aí uma via de mão dupla, né? A atmosfera nos coloca muitas condições, né? E nós também, principalmente atualmente, né, a gente também consegue interferir na atmosfera de muitos modos, né? Em geral, para pior, né? Sim. Essa atividade humana aí, né? Exato. E em diferentes escalas, né? Porque também, assim, a climatologia geográfica, ela partiu de um pressuposto durante muito tempo, né, de que a ação humana ela era capaz de promover alterações no clima somente nas escalas inferiores, na escala local, micro, no urbano, mas hoje a climatologia vem passando por uma mudança de paradigma, né, nas últimas décadas, né. Então, esse novo paradigma, ele traz um outro alicerce, né? E parte do entendimento de que a sociedade é capaz, sim, de gerar alterações no clima nas escalas superiores, né? Isso é praticamente um consenso, né? Ainda existem, claro, pontualmente alguns negacionistas, né, do clima, mesmo pesquisadores, né, que ainda enxergam de outra maneira, né? Mas hoje eles são minoria. Então, de que realmente que há essa alteração, né? Exatamente. Esse aquecimento que há uma alteração em larga escala, né? E muito também provocado por ação humana, né? Exato, porque levando em consideração somente os aspectos físico-naturais, esse nível de aquecimento ele não se explica, né? Então, o que os modelos têm nos mostrado, né? Que somente os aspectos naturais seriam incapazes de levar a um aquecimento tão rápido, né? Porque também ele não é um aquecimento só que a gente não pensa somente em quantos graus acima, mas em quanto tempo, né, a gente está chegando a essa elevação, né? Isso introduz mudanças rápidas para nós, né? O que é preocupante, né? Vamos pular aqui de volta para o nosso Tocantins. Falando, então, sobre mudanças climáticas, suas causas, consequências. Aqui no nosso estado, nós já estamos observando efeitos, consequências das mudanças climáticas? Giane, eu
eu acho que o principal que a gente tem percebido aqui é o aumento das temperaturas mais elevadas. A gente sente na pele, né? Um baita do indicativo. Então, assim, pegando mesmo o caso de Palmas, né? Se a gente olhar para os dados de Palmas da década de 90, por exemplo, se não me engano é de 93, né? Então a gente tem dados de 93 para cá. Se a gente olhar para esses dados da década de 90 e comparar com os dados de hoje, né, eles são bem discrepantes, né? A gente tem temperaturas muito mais elevadas hoje, né? Tem uma pesquisa que eu orientei da professora Liliane, lá do IFTO, né? Ela fez o doutorado aqui conosco, né? Ela aplicou índices de conforto térmico, né, sobre os dados de Palmas, pegando desde a década de 90 até períodos mais recentes, né, e ela mostra na pesquisa, né, claramente como esses índices foram piorando, né, o grau de desconforto térmico, ele foi piorando bastante, né. É difícil a gente dizer quantos % disso se deve à urbanização, ao crescimento, né, da cidade, né, porque no clima, qualquer pequena alteração que a gente faz de superfície, a gente tem uma resposta. A gente vê isso na nossa casa, né? Se você corta uma árvore que dava sombra numa parede, a casa vai ficar mais quente, né? Se você muda o tipo de cobertura, até a cor das paredes, né, externas, né, pode mudar o albedo e você ter também uma resposta microclimática ali diferente, né? E se a gente for pensar, à medida que uma cidade vai sendo ocupada, construída, né? Então, claro que você tende a ter uma alteração, né? A gente tem uma frota de veículos também que cresceu muito, né? E eles trazem também, os veículos automotores, né? Eles trazem calor também para o ambiente, né? De modo que é inevitável que isso contribui. E quantos % desse crescimento, né, dessa elevação das temperaturas se deve a um contexto mais amplo, né? Nós não sabemos apontar isso com clareza, é algo um pouco complicado, né? Mas que há essa tendência a aquecimento, sem dúvida, né? Há evidências, né? Essas evidências são muito claras, né? E eu também morei muitos anos em Porto Nacional, né? E também percebi em Porto Nacional esse movimento, né? Muitas pessoas falam do reservatório, né? É um discurso muito recorrente de que a formação do reservatório causou mais calor, né? Passou a intensificar o calor aqui na nossa região, né? Mas, assim, embora a gente não tenha nenhum estudo conclusivo a respeito disso, né? Os estudos feitos em outros reservatórios do Brasil, né? Eu posso citar 2 exemplos, que é o caso de Itaipu e o caso de Tucuruí, né? Tucuruí, inclusive, na mesma bacia, né? Tem estudos que mostram essas alterações no clima a partir da formação do reservatório, né? E o que esses estudos mostram são alterações muito leves, muito sutis, né? Entendeu? Sim. Então, geralmente, que você tem uma elevação das mínimas, das temperaturas mínimas, né? Elas sobem um pouquinho. Você tem, às vezes, uma muito leve alteração no total de chuvas, né? Mas nada que explique o que a gente tem percebido aqui, né? Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas se esquecem, né, de levar em conta que ao longo dessas décadas, né, desde que o reservatório foi formado, né, entre 2001 e 2002, se não me engano, que ele foi formado, né, então, pouco mais de 20 anos, nós tivemos um aumento da ocupação, nós tivemos, como eu disse, um aumento muito grande da frota de veículos. Claro, nós tivemos também muito desmatamento no cerrado, né? A supressão da vegetação de cerrado no estado todo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Para a gente entender, né? Ou buscar entender essa elevação das temperaturas que a gente tem percebido, né? A partir da nossa vivência cotidiana. Complexo. E tu falou do cerrado, né, que é o bioma que ocupa a maior parte do Tocantins, aí mais de 90%, se não me engano, né? Claro, estamos inseridos também na Amazônia Legal, mas a gente sabe que o que predomina aqui é o cerrado, né? E nós temos aí, por exemplo, Matopiba, né, que é uma fronteira agrícola
Sabemos que o Tocantins, ele tem agora, né, pelos próprios relatórios do MAP Biomas, né, e outros, a área desmatada tem, claro, crescido também por conta dessa expansão e tudo, mas há reflexos, não, professor? Nas mudanças climáticas, não sei se também já há elementos, estudos aqui locais para nós, em relação a desmatamento do cerrado, né, aumento do agronegócio e mudanças climáticas. Então, essas tendências de temperaturas e de chuvas no âmbito do cerrado, né, elas têm convergido, assim, se a gente olhar para pesquisas que foram feitas em diferentes partes, né, então, portanto, não só aqui no Tocantins, mas também em Goiás, né, e que acabam percebendo essas mudanças também, né, então, tendência de elevação de temperatura, né, a gente tem percebido também, olhando para os dados de chuva, uma certa tendência como se o período chuvoso ele estivesse atrasando um pouco para começar, né? E muitas vezes se estendendo um pouquinho mais no período posterior. Só lembrando, né, que a gente tem um clima muito sazonal, né? Muito marcado pelas estações, um período seco e um período chuvoso. No nosso clima tropical, não faz muito sentido, né, a gente pensar nas 4 estações, assim como eu brinco com os alunos, né, assim como a gente vê no desenho animado, né, Sim, em que tem aquela coisa bem marcada, né, e bem rotulada, né, de primavera, verão, outono e inverno. A gente não tem essa clareza, embora, claro, as estações elas aconteçam, né, de um ponto de vista astronômico e marcadas no calendário, né, a gente passa pelas 4, mas a gente não vê elas claramente na paisagem, né, no cotidiano. Então, o que a gente vê é basicamente um período seco e um período chuvoso. Também acho importante lembrar que a gente acostumou a chamar o período seco de verão e o período chuvoso de inverno. Né? Seria o nosso verão, nosso inverno. Exato. E aí isso causa muita confusão, às vezes, para os estudantes, porque do ponto de vista astronômico, daquilo que está no calendário, né, o nosso período seco, ele equivale ao inverno, e o nosso período chuvoso equivale principalmente ao verão, né? Então, a gente tem, a partir de 21 de setembro, aproximadamente, a gente entra na primavera, né? E vai até 21 de dezembro, é o período que as chuvas começam a se manifestar, né? As primeiras chegam por ali. As primeiras chuvas, né? Entre setembro e dezembro. E depois, no período que vai de 21 de dezembro a 21 de março, aí nós estamos no verão. Todo o hemisfério sul está no verão, né? Então, o nosso período chuvoso, ele acontece principalmente no verão, né? Depois, a partir de 21 de março, nós entramos no outono, é o que a gente está agora, né? Oficialmente no outono, e por fim o inverno. Então o período seco ele começa no outono, né, quando as chuvas vão parando, e se aprofunda no inverno. Né? Então a gente tem essa configuração, né? Então agora nós estamos no outono. Mas mesmo assim nunca faz frio. Frio não faz, exatamente. Frio mesmo, intenso, exato, não... Porque essas massas polares, né, que o que traz frio para o Brasil são as massas polares. E elas têm dificuldade para chegar até aqui. Eventualmente, pode até chegar um resquíciozinho de ar polar, principalmente no sul do Tocantins, às vezes chega algum resquício, mas já é muito descaracterizado. Né? Ele já chega tão aquecido e descaracterizado que as pessoas nem chegam a perceber, né? O termômetro não vai cair bruscamente como acontece mais ao sul do Brasil, né? Então, não é uma coisa que faça parte, né, do nosso repertório, né? De estar preparado, por exemplo, para quedas bruscas de temperatura, né? Por conta dessa dificuldade de chegada das massas polares, né? Mas aqui no centro do país, onde está o Tocantins... Parece que pula. Ela tem dificuldade, né? Ela tem dificuldade por conta de bloqueio atmosférico, né? De chegar até nós. E quando chega, como eu disse, é muito descaracterizado. A gente consegue ver isso olhando para a imagem de satélite, carta sinótica, para a direção do vento, que eventualmente muda. Então a gente fala, chegou aqui um resquíciozinho de ar polar no sul, mais no sul do estado, né, do Tocantins, mas
não chega a que a gente passe frio, né? Não apesar de que a gente brinca, né? Às vezes só, qualquer quedinha a gente fala, o tocantinense já tá colocando casaco. Talvez, né, nessa expectativa, será que vai esfriar um pouquinho? Mas não, né? A gente chega a passar a frio, né? Exatamente. A gente tem, assim, alguns lugares mais altos, né? Taquarussu acaba sendo um exemplo, né? Taquarussu é bem mais alto, então a temperatura é mais amena, porque tem esse gradiente vertical, né, de redução da temperatura. E se você for para o sudeste, região de Arraias, por exemplo, né, você pega temperaturas mais amenas, são as partes mais altas do estado, né, ali no sudeste, né, do Tocantins, né. Mas o restante do estado, a maior parte é de altitude muito baixa, na casa aí dos 200 metros, né. 200 e poucos metros, então a nossa cota aqui do reservatório, se não me engano, é 212 metros, né? Então, a gente está, no caso de Palmas aqui, a gente está 220, 30, 40. Então, é uma altitude muito baixa, considerando que a gente está no meio do continente, né? Então, isso vai interferir e fazer com que seja naturalmente quente, né? A gente está numa latitude relativamente baixa também, né, em torno aí de 10 graus de latitude sul, e mais essa altitude também baixa, né, tudo isso vai convergir para temperaturas mais elevadas, né. Então, o que a gente tem visto como se houvesse um certo deslocamento do período chuvoso, ele atrasando um pouco mais para começar na primavera, né, no final de ano, e às vezes prolongando um pouquinho mais no outono. Agora mesmo a gente teve um mês de abril que foi bastante chuvoso, né? E nós já estávamos oficialmente no outono, né? Então, isso a gente tem percebido, além da elevação das temperaturas. Então, conversando também com colegas de outros estados, né, que estão no Cerrado também, eles indicam a mesma tendência, né? Indicam a mesma tendência. E aí, se a gente for olhar para esse contexto de fronteira agrícola, né, que foi o início da sua pergunta, né? Sim. Esse contexto de fronteira agrícola, ele modifica muito a superfície. Então, você tira a vegetação nativa, né, e introduz pastagens ou lavouras. Essas lavouras, né, quando elas são de sequeiro, elas produzem numa época do ano, quando você tem água disponível, e em uma época do ano elas ficam paradas, não se produz naquela área, né? Ela fica em pousio, vamos dizer assim, né? É óbvio que isso tudo traz implicações do ponto de vista do clima, né? Porque são superfícies muito grandes, né? Se a gente for pensar em tudo que foi alterado em termos de superfície, né? No estado do Tocantins e no Cerrado como um todo, de décadas, né, mais recentes, né? No Cerrado como um todo, principalmente da década de 70, né, para cá, né? E aqui no Tocantins, eu diria que dos anos 2000 para cá, principalmente, né? Que tem essa tendência, né? Então, a gente não tem como ignorar isso, né? E achar que isso não traz implicações, né? Não só climáticas, mas hidrológicas, né? Porque o Cerrado, como um todo, é um local que abastece muitas bacias, das águas, né? O dito, né? Exato. Abastece muitas bacias do Brasil, né? Importantes. A gente sabe que o setor do agronegócio, ele é muito forte no estado, né? Politicamente muito organizado, né? Não só no estado, como no Brasil todo, né? E eles atuam muito fortemente para poder defender seus interesses, né? No sentido de viabilizar a produção, né, em áreas maiores, né, e facilitar o processo de licenciamento, né. Então, a gente está vendo mudanças recentes na legislação, né, especialmente no nível federal, mas também estadual, né, mudanças que vão introduzindo facilidades, né, para que esse setor produtivo possa avançar, né. Mas a gente não pode desconsiderar o aspecto climático, o aspecto social, né? Porque tem muitas implicações, né? Enfim, então acho que tudo isso deveria ser melhor considerado, né? Num planejamento macro, né? Do estado do ponto de vista econômico, ambiental, né? É preciso a gente estar atento com isso. Acho que a universidade pode ajudar bastante, né, nesse sentido. Novas, né, tecnologias, estudos, né? De forma que se faça com menos impacto, né? Ou de uma forma mais sustentável, não sei se
Eu costumo dizer o seguinte, Ana, que o problema ambiental, ou o impacto ambiental negativo, né, ele não respeita limite de propriedade. Daí a importância da gente ter uma responsabilidade e a propriedade privada da terra também cumprir uma função social, né? Isso está previsto, inclusive, em Constituição. E ela vai cumprir essa função social quando ela leva em consideração o coletivo, né? A sociedade como um todo, né? Então, o fato de você ser proprietário de um pedaço de terra não pode lhe garantir todas as prerrogativas para que você faça o que quiser naquele pedaço de terra, porque o resultado disso não vai chegar na sua cerca e parar. Ele vai além da cerca, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que a água, a atmosfera, os bichos, as plantas, né? Eles têm mobilidade. Então, com essa mobilidade, eles acabam extravasando esses impactos para outras áreas. Claro. Né? Repercute, né? Repercute na bacia, repercute na atmosfera, né? E com isso, então, esse cuidado ambiental na propriedade rural, né? Ele tem um benefício que é coletivo. Para finalizarmos, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o trabalho que você, outros pesquisadores, acredito que até alunos orientandos, desenvolvem no Laboratório de Análises Geoambientais, o LGA, em Porto Nacional, campus de Porto Nacional. Exatamente. O que vocês fazem nesse laboratório? Que estudos vocês têm desenvolvido? O LGA, ele congrega principalmente pesquisas na área de geomorfologia e de climatologia, né? Que por conta da liderança dos professores, né, que fazem parte do laboratório, né? Sou eu, o professor Fernando Moraes, que trabalhamos no laboratório, né? O laboratório foi criado por volta de 2009, né, com a melhoria da estrutura lá do campus, em Porto, e desde então a gente tem atuado nessas frentes, né, da climatologia comigo e da geomorfologia com o professor Fernando, né. E assim, nós já tivemos muitos alunos, claro, né, que passaram pelo laboratório, né, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, né, a gente tem ex-alunos que hoje são colegas, professores, né, em outras instituições, né? Então, acho que a gente tem cumprido, né? A gente tem cumprido com essa função, né? De produzir pesquisa, de orientar os estudantes, né? Trazer também resultados em termos de publicações científicas, né? Contribuindo para se entender um pouco melhor o Tocantins, né? Por esses vieses, né? Que eu falei do clima e do relevo, né? Então, a gente busca preencher, né, na medida do possível, essas lacunas de conhecimento que o Tocantins carregava, né? Ainda carrega em alguma medida, claro, né? Professor Lucas, muito obrigada pela presença, por essa conversa tão esclarecedora, principalmente em relação às questões ambientais, climáticas aqui do Tocantins, da nossa região, né? Porque como tu lembrou, ainda temos poucos dados, né? Pela nossa história aqui recente, né? E a universidade também muito jovem, então é sempre muito bom nós aprendermos, né? Sobre o lugar em que a gente vive, sobre o nosso local. Quero te agradecer, professor. Obrigado, o prazer foi meu. Estou à disposição. É isso aí, pessoal. Obrigada por nos acompanharem nessa discussão tão urgente que é o clima. E até o próximo episódio do Clima em Pauta aqui na UFT TV. Tchau, tchau!